Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos ciclos de vida mais, fundamentais e fascinantes do reino vegetal, a reprodução das briófitas. E para isso, vamos usar o musgo como nosso guia. É uma história, sabe? Uma história de sobrevivência que acontece em duas partes, bem distintas. Então vamos lá. Pensa só. Antes de existir árvore gigante, flor colorida, a vida vegetal em terra firme era dominada por uns organismos bem pequenos, bem humildes. A questão é, como é que essas plantas pioneiras, tipo os musgos, conseguiam não só sobreviver, mas se espalhar sem ter nada das ferramentas que as plantas mais modernas têm hoje? A resposta? A resposta está numa estratégia muito, mas muito engenhosa. O nosso foco hoje são as briófitas. Sabe aquele tapetinho verde fofinho que a gente vê em lugar úmido? Pois é, esse é o musgo. Só que o que a gente está vendo ali é só metade da história. A vida de um musgo se divide em duas partes, ou gerações, e cada uma delas tem uma cara e um trabalho totalmente diferente da outra. E aqui a gente consegue ver essa diferença de um jeito bem claro. Olha só. De um lado, a fase que a gente chama de gametofítica. Ela é haploide. O que isso quer dizer? Que ela tem só um conjunto de cromossomos, um N. Essa é a fase que dura mais tempo, é a planta verde que a gente vê por aí. E a função dela? Produzir gametas. Agora, do outro lado, tem a fase esporofítica. Essa já é diploide, ou seja, tem dois conjuntos de cromossomos, 2N. Ela dura bem menos, é passageira e cresce em cima da outra fase, da planta-mãe. A missão dela é outra, produzir esporos. Vamos entender como é que uma vira outra? A história toda começa com a geração que a gente mais conhece, a que está sempre lá, a fase gametofítica. Ela é chamada de dominante ou duradoura justamente por isso, porque é a forma principal da planta a que vive mais tempo. E é aqui, nesse tapetinho verde, que a reprodução sexuada vai começar. Então, como isso funciona? Na maioria dos musgos, é tipo, tem o musgo menino e o musgo menino, sabe? Plantas separadas. Lá no topo do gametófito masculino, tem uma estrutura chamada anterídeo. É ele que produz os gametas masculinos, os anterozoides. E no gametófito feminino, a estrutura que faz par com ele é o arquegônio, que guarda o gameta feminino, a ósfera. E aqui vem um detalhe super importante. Presta atenção. Tanto a planta em si, o gametófito, quanto os gametas que ela produz, o anterozoide e a oosfera, são haploides. Ou seja, todo mundo aí carrega só um conjunto de material genético, aquele N que a gente falou. Ok, então temos os gametas, o masculino e o feminino, prontinhos. Mas e agora? Como eles se encontram para isso acontecer? Para isso acontecer, as briófitas precisam de uma ajuda externa, de um elemento que entrega a ligação super antiga delas com a água. E essa é a grande sacada. O gameta masculino, o anterozoide, precisa literalmente nadar até a oosfera. E isso, claro, só rola se tiver uma camadinha de água ali. Pode ser da chuva, do orvalho, qualquer coisa que cubra as plantas. Se não tiver água, o ciclo reprodutivo para. Simples assim. Essa dependência da água é uma das características mais marcantes das briófitas, sem dúvida. Beleza. Então imagine a cena. O anterozoide completa sua jornada pela água, encontra o oosfera, e aí acontece o momento mais crucial de todo o ciclo, a fecundação. E com ela, nasce a segunda geração. O mais interessante aqui é a sequência. A gente tem a fusão de dois gametas N, haploides, e isso cria um zigoto 2N, diploide. Normal, né? Mas a pergunta é, onde isso acontece? Dentro da planta feminina. O embrião não cai no chão, não vai para a terra. Ele se desenvolve ali mesmo e dá origem à nova geração, o esporófito. E ele cresce literalmente em cima da planta-mãe, dependendo totalmente dela para se nutrir. Pronto, mudamos de fase. A planta agora entra no seu estágio diploide, o 2N. Essa estrutura nova, o esporófito, carrega a combinação genética das duas plantas que deram origem a ele. E esse esporófito que está ali, crescendo em cima da planta-mãe, ele tem uma missão. Uma só, mas importantíssima: produzir e espalhar a próxima geração de plantas haploides. Se a gente olhar bem, na ponta daquela haste, que é o esporófito, tem uma cápsula. É ali dentro, nessa estrutura minúscula, que a mágica acontece. A geração diploide vai se preparar para voltar a ser haploide. Esse processo tem nome, meiose. Pensa nela como uma divisão celular que reduz as coisas.
As células 2N, diploides, que estão lá dentro da cápsula, se dividem de um jeito todo especial para gerar células com metade dos cromossomos. E o resultado disso tudo? Esporos. Milhares de esporos bem pequenininhos. E cada um deles é haploide, N, igualzinho à geração gametofítica lá do começo. Olha só que legal, o ciclo está quase fechando. A gente foi de haploide para diploide e agora está voltando para haploide. Daí, quando a cápsula amadurece e se abre, esses esporos são liberados, levados pelo vento. E se um desses esporos der a sorte de cair num lugar com umidade, com os nutrientes certos, ele germina e começa a crescer. E o que ele forma? Um novo gametófito. E aí, o ciclo recomeça. Tudo de novo. Então, parando para olhar o processo todo, a gente percebe um padrão, né? Um vai e vem constante entre duas formas de vida bem diferentes. E esse conceito, claro, tem um nome. Essa estratégia de vida, onde uma geração dá origem à outra que é geneticamente diferente, isso é uma das coisas mais fundamentais não só das briófitas, mas de todas as plantas. E, como eu disse, tem um nome específico para isso. O nome técnico é alternância de gerações. Também pode ser chamado de metagênese. É basicamente um ciclo que fica alternando. Uma fase produz gametas, a outra produz esporos. E depois volta para que produz gametas e assim por diante, sem parar. Então, vamos passar o filme de novo bem rapidinho. Começa com um gametófito, que é N. Ele produz gametas. Com água, rola a fecundação, que cria um zigoto 2N. Esse zigoto vira o esporófito, que cresce em cima do gametófito. Lá dentro do esporófito acontece a meiose, que produz esporos N. Os esporos caem, germinam e pronto, temos um novo gametófito. O ciclo se fechou. Beleza. Se a gente tivesse que guardar só o mais importante de toda essa história, o que seria? Primeiro de tudo, no mundo dos musgos, a planta que a gente vê, aquele tapetinho verde, o gametófito, ele é a estrela do show. É a fase principal, a que dura. Segundo ponto, a outra geração, o esporófito, é passageira. Ela vive pouco e depende totalmente da planta-mãe para sobreviver. E terceiro, que é talvez o ponto-chave para entender onde eles vivem, sem água, não tem reprodução sexuada. Fim de papo. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? A estratégia dos musgos é genial, funciona super bem, mas essa dependência da água acaba limitando eles a viverem só em lugares úmidos. Isso meio que abre a porta para a próxima grande evolução na história das plantas, que é a seguinte: como se livrar dessa necessidade de água para se reproduzir? Mas isso já é assunto para um outro dia.